Se alguém puder mandar alguma mensagem ou fazer um comentário no Facebook, se o som está bom, para que nós possamos começar a leitura. Mas como eu estava falando, hoje é um dia bem auspicioso, é dia de Ekadashi, hoje é Rama Ekadashi. Cada Ekadashi tem um nome, cada Ekadashi tem uma história. Só que não focamos nisso. Nós focamos no Ekadashi, aumentar o serviço devocional, porque Krishna aceita mais, ele reciproca mais nesse dia conosco. Então, o foco do Ekadashi não é ficar lendo os Puranas, porque cada Ekadashi, como eu falei, está no Purana. Então, o nosso foco não é esse. O nosso foco é aumentar o serviço a Deus. O nosso foco é não comer grãos, claro, porque os grãos estão com as misérias, os grãos estão com os inimigos que temos, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Então, se comermos grãos no dia de Ekadashi, iremos nos contaminar mais ainda, mas além do que já estamos contaminados. Então, continuando a falar, o foco é aumentar o serviço. Se você canta 4 rondas por dia, porque você faz serviço o dia inteiro, aumente um pouco mais. Se você canta as 16, como é a orientação de Srila Acharya Maharaj, então, se você canta 16 rondas, como é a orientação, aumente. Se você lê uma página, aumente. Se você oferece 1 ou 2 preparações, aumente o número de preparações, porque Krishna irá reciprocar mais. Então, uma oportunidade que temos de aumentar o serviço para que Krishna nos dê mais misericórdia. Por isso, cantamos 2 canções a mais, glorificando esse dia auspicioso, orientado por Srila Govinda Maharaj. Então, o foco do Ekadashi nosso é fazer isso, seva. Se a pessoa quer fazer o jejum completo de Ekadashi, mas não consegue fazer todo o serviço, então não faça jejum total. Coma 100 grãos. Agora, se você consegue fazer jejum total, fazendo todo o serviço devocional, então é melhor fazer o jejum total. Srila Siddhar Maharaj fala isso. O jejum de primeira classe é o Nirjal Ekadashi, Nirjal, jejum total sem água, desde que você possa fazer todo o serviço, que você não tenha nenhum impedimento, porque você está sem comer, você ficará cansado. Então, quem consegue fazer Ekadashi sem ficar cansado, jejum total, sem ficar cansado, fazendo todo o serviço, então faça. Caso contrário, faça como nós fazemos, sem comer grãos. Vamos ler então agora, já que o som está correto, está funcionando corretamente, vamos ler o livro de Srila Siddhar Maharaj, Shri Guru e Sua Graça. Se alguém tiver alguma pergunta... São entre Krishna e Balarama, e Gauranga e Nityananda, que se descreve no Chaitanya Bhagavata. Sati Devi sonhou que Krishna e Balarama estavam... Já lemos esse. Progresso, eliminação e aceitação. Esta atitude decidirá nosso progresso real, o verdadeiro desígnio de nossa vida. Nossas satisfações provêm sempre da parte interna. Se uma pessoa compreender isso, poderá seguir adiante e obter os ganhos dessa qualidade espiritual mais elevada.
podemos apreciar a formosa figura, o estilo, o movimento, a capacidade intelectual do mestre espiritual e muitas outras coisas. Então, veja só o que Srila Siddhar Maharaj fala. A satisfação vem da parte interna. A satisfação vem da alma. A felicidade vem da alma. Não é da parte externa. E o que é a parte externa? É o corpo. Então, quando a felicidade é da mente, ela é temporária. Porque o mundo material é o mundo da dualidade. Então, quando a pessoa está feliz, ela tem a felicidade da mente e é temporária. E o que seria essa felicidade da mente? É o desfrute dos sentidos. Então, a felicidade da mente é o desfrute dos sentidos ou da própria mente mesmo. Agora, a felicidade real é a felicidade da alma. Então, vem de dentro, é interno isso. E quando a alma se torna feliz, não é temporário. Quando a alma começa a ter um gosto superior, esse gosto superior permanece. Gradativamente, a alma vai ficando com mais gosto superior, até atingir Sharanagati, entrega total a Deus, e o processo até chegar a amor puro por Deus. Então, internamente que vem a satisfação real. A satisfação real vem da alma, não da mente, não do corpo. Mas também já lemos essa parte aqui da aula, então vamos passar para a outra. Vamos começar então agora o capítulo 5. Capítulo 5. Consciência de Deus versus consciência de sociedade. Discípulo. Na busca da verdade espiritual, alguém pode unir-se a um movimento religioso ou sociedade para progredir até a meta última da vida. Entretanto, depois de algum tempo, políticas sectárias podem aparecer interpondo obstáculos no caminho rumo ao progresso. Pode-se ver que na sociedade as preocupações pragmáticas se antepõem aos ideais espirituais. Se a pessoa sente necessidade de buscar resposta em outra parte, suas autoridades lhe dirão que não há verdades mais elevadas. Também será advertida de que sofreria sérias repercussões se abandonasse a sociedade. Deveria essa pessoa arriscar-se e abandonar a sociedade, ignorando o conselho das autoridades imediatas, ou deveria tratar de permanecer na sociedade? Srila Siddhar Maharaj. Progresso quer dizer eliminação e nova aceitação. Desse modo, quando surge um confronto entre o ponto de vista do relativo e do absoluto, o relativo precisa ser posto de lado e deve-se aceitar o absoluto. Suponhamos que você seja um americano, porém socialista de coração. De modo geral, você poderá viver harmoniosamente como americano. Contudo, se surgir um conflito entre os capitalistas e os socialistas, que lado tomará? O dos socialistas ou dos capitalistas? Seu credo é o de um socialista, mas você reside em um país onde a maioria é capitalista. Enquanto não surgirem controvérsias entre os dois partidos, não haverá conflito. Contudo, quando ocorrer um confronto, que facção tomará? Pode ser que internamente você se identifique como um socialista. Porém, a fim de preservar a paz e o bem do país,
não o expresse de um modo aberto. Mas suponhamos que você seja um socialista radical. Então tentará defender seu credo e a pureza de sua fé em favor dos socialistas. Tentará abandonar seu país e unir-se aos socialistas. Assim, pois, o absoluto e o relativo são duas classes de interesses distintos, e o interesse absoluto é mais importante. Devemos ser sinceros em nosso credo. Em algumas ocasiões, nos veremos na necessidade de abandonar nossa parafernália, se essa não nos convier. Assim também, mesmo na concepção de pureza do movimento da consciência de Krishna, no credo Vaishnava, existe a pureza e a forma. A forma é necessária para ajudar-me a manter minha posição atual. Ao mesmo tempo, minha concepção do ideal mais elevado sempre me inspirará a avançar, a seguir adiante. E onde quer que eu vá, deverei seguir o modelo mais elevado, o maior ideal. A vida espiritual não é estacionária, mas progressiva. Compreende? Católicos, Então, Srila Siddhar Maharaj está falando, quando o relativo não tem conflito com o absoluto, não há problema. E ele dá o exemplo de uma pessoa que vive nos Estados Unidos, mas ela é socialista. Então ela vive em harmonia. Mas se tiver conflito entre o capitalismo e o socialismo, ela ficará de que lado? Da mesma forma, o lado espiritual. Se o relativo tiver conflito com o absoluto, temos que ficar com o absoluto. Porque algum dia entraremos em conflito entre a devoção e o materialismo. E vamos escolher qual? Enquanto não há conflito, não há problema, mas quando nós começarmos a entrar em conflito, teremos que largar o materialismo para nos dedicarmos à devoção. O absoluto é a meta. Se o relativo está atrapalhando o absoluto, temos que largar o relativo. Por isso é dito, ninguém pode atrapalhar sua vida devocional. Se alguém está atrapalhando sua vida devocional, você se afaste da pessoa. Enquanto a pessoa não está atrapalhando, não há problema. Mesmo que ela não seja devoto, que ela não interfira, que ela não atrapalhe você. Mas se ela está atrapalhando você, você tem que largar essa pessoa. É má associação. Enquanto ela não interfere, ela pode não apoiar, mas ela também não interfere negativamente, podemos conviver juntos. Mas a partir do momento que essa pessoa está atrapalhando o lado devocional, o absoluto, temos que largar o relativo. Então, Srila Siddhar Maharaj está comentando sobre isso. O absoluto, a devoção, é o foco. Ninguém pode atrapalhar nossa devoção. Não podemos aceitar que alguém atrapalhe nossa devoção. Se queremos o avanço espiritual, não deveremos deixar ninguém atrapalhar. Pode ser quem for, parente, quem for, amigo, parente próximo. Não importa. A devoção é o foco. Deus é o foco. Porque quem foi seu parente na vida anterior? E na anterior da anterior? Quem foi seu parente? Quem foi seu pai? Quem foi sua mãe? Quem foi seu marido? Quem foi sua esposa? Quem foi? Esse mundo é passageiro, é temporário. Então, não devemos ficar presos a quem está nos atrapalhando devocionalmente. Porque o tempo passa,
A vida é curta, como diz Srila Maharaj, 100 anos passa muito rápido, e nós não temos mais 100 anos pela frente de vida nesse corpo, e não sabemos se a próxima vida teremos um corpo humano. Então não podemos deixar ninguém atrapalhar, o relativo não pode atrapalhar o absoluto. Vamos continuar com a leitura. Protestantes e puritanos. A vida espiritual é progressiva. Encontramo-nos na etapa de sadhana, a prática espiritual, e queremos uma vida progressiva. Queremos ir adiante, não para trás. A posição formal me ajudará a manter minha condição, e minha extraordinária afinidade com o ideal me estimulará a avançar. É como os incontáveis movimentos progressistas que surgem dentro de muitas missões. Comunismo progressista, cristianismo progressista. Primeiro foram os católicos, logo os protestantes e logo os puritanos. Dessa maneira o cristianismo progrediu. Portanto, existe o desenvolvimento na direção correta e também na direção equivocada. A busca de Sri Krishna é dinâmica e viva, e por isso há sempre ajustes e reajustes. Nós também devemos mudar nossa posição atual conforme a necessidade, para não termos que sacrificar o elevado ideal pelo qual viemos. Uma pessoa nasce em determinada terra de acordo com o arranjo da natureza. Porém, seu mais alto ideal, às vezes, lhe pedirá que abandone seu país. Einstein precisou deixar a Alemanha e ir para a América para alcançar o elevado ideal de sua vida. E podemos encontrar muitos casos semelhantes no mundo. O ideal é o mais importante. O supremo ideal de um homem é sua joia mais preciosa. Nossa joia mais valiosa é nosso ideal. Muitas recomendações são feitas nas Escrituras. Contudo, seu propósito é impulsionar-nos até a verdade de uma maneira indireta. Em certa etapa, nos recomenda a abandonar nosso ideal por causa de nossos amigos mais queridos. Porém, no Bhagavad Gita, a instrução final de Krishna é: se for necessário preservar o ideal mais elevado, deverás abandonar inclusive teus amigos. Rende-te a mim. Sou o verdadeiro propósito das Escrituras. Os idealistas mais elevados abandonaram seu país, suas famílias, seus amigos e tudo o mais. Porém, não abandonaram seu ideal. Então, o ideal da pessoa tem que ser o foco. Como foi dito antes, se o ambiente que você vive, se o que você está fazendo, se o seu emprego, a sua família, qualquer coisa, estiver atrapalhando o seu ideal, você tem que largar. Krishna falou isso. Se o seu amigo está lhe atrapalhando o seu ideal, e o seu ideal é Krishna, o seu ideal é amor por Deus, se a sua família está atrapalhando o seu ideal, que é amor por Deus, se o seu emprego, se o seu trabalho, qualquer coisa que esteja atrapalhando o seu ideal, largue. Como diz Srila Siddhar Maharaj, os cientistas largaram o país, a família. Einstein largou, como ele comentou. O ideal é a coisa mais importante. Conhecemos um homem pelo ideal dele, não pelo que ele é hoje, mas pelo ideal dele. As Escrituras falam isso. Se o seu ideal é buscar Deus sinceramente, é amar Deus puramente,
e consequentemente ir viver com Deus no mundo transcendental, mas o Prayoja, na meta última da vida, não é essa. A meta última da vida é amar Deus puramente. Se o seu ideal é esse, algum dia atingir isso, e alguém está atrapalhando o ambiente, o país que você vive, a cidade que você vive, a família que você vive, com quem você vive, marido, mulher, não importa. O ideal é o mais importante. Se estiver atrapalhando, largue. Se não estiver atrapalhando, temos que harmonizar. Ser humildes, tolerantes, dar honra e respeito a todos, sem querer em troca. Mas se está atrapalhando o ideal, abandone. É difícil? Claro que é difícil. Mas a pessoa que tem um ideal firme, é um idealista, como diz Srila Siddhar Maharaj, ele tem aquilo firme na sua vida, ele tem que escolher. Enquanto não há conflito, não há problema. Quando começa o conflito do relativo com o absoluto, do mundo material com o mundo transcendental, com a vida espiritual, temos que fazer a opção. Se queremos realmente, o ideal é o nosso, é esse. Se o ideal é continuar harmonizado com os amigos, com a família, com o país, com a cidade, com o bairro, com a casa que você mora, mesmo que isso vá atrapalhar a sua vida espiritual, então continue. Mas se o seu ideal não é esse e todo esse ambiente está lhe atrapalhando, largue. Essa é a orientação das escrituras do Guru de Krishna. Nós temos a opção, nós temos o livre-arbítrio. Vamos continuar na roda do Sansara, do ciclo de reencarnações, ou vamos sair desse ciclo de reencarnações? Para isso tem que ter sacrifício. Temos que fazer escolhas na vida às vezes. Talvez você tenha a boa fortuna de tudo que você está tendo hoje é perfeito para a evolução espiritual, para o teu objetivo. Mas talvez não. Você tem um emprego que lhe consome toda a sua energia. Como você vai poder ir em busca do seu ideal, se o seu ideal é Deus, se o seu emprego lhe consome toda a energia? Você não tem vontade, você não tem disposição, você não tem energia para servir Deus. Então você tem que escolher, vai continuar com esse emprego que lhe consome tudo, para ganhar dinheiro, para ter um desfrute material, ou você vai harmonizar, largar, pegar outro emprego com menos horas de trabalho, um emprego que dê condições de você servir Krishna e também trabalhar. Porque a vida é curta, como diz Srila Acharya Maharaj, e Maya vai testar. Maya vai te colocar muitos empecilhos. E aí temos que fazer a escolha. Será que é tão importante assim? Consumir tanta energia para aquilo? Ou você vai também dedicar alguma energia para Deus? E gradativamente vai aumentando. Temos que refletir sobre isso. Isso é muito importante na nossa vida. Se Maya colocar um conflito, se ela colocar alguém ou um trabalho, alguma coisa para te impedir na devoção, você tem que pensar bem e ver e largar, se você realmente quer Deus, largar isso que está lhe atrapalhando. Seu ideal. No Bhagavad Gita, Krishna diz: é preferível morrer no cumprimento de nosso dever a tentar levar a cabo o dever alheio. Essa é uma etapa de compreensão, a consideração relativa. No Bhagavad Gita, também se oferece a consideração absoluta. Krishna diz: abandona tudo e vem diretamente a mim. Esse é o caminho revolucionário. Isso é absoluto. E o relativo é: mantenha-se junto ao seu clã, não o abandone. Essa é a concepção nacionalista.
existe consciência de nação e consciência de Deus. Então, veja só o que Srilacharya Maharaj está falando. O Absoluto, Krishna fala no Bhagavad Gita, abandone tudo e renda-se a mim. Ele fala, abandone todas as religiões e renda-se a mim. E a outra parte, o coletivo, a vida que vivemos hoje, falou o oposto. Então, qual vamos escolher? Com o processo de limpeza da alma, claro que hoje escolhemos viver no clã, como disse lá Siddhartha Maharaj, viver na nossa família, viver com os amigos, enfim, desfrutar dos sentidos. Hoje preferimos isso, mas com o processo correto, o sadhana diário, a prática correta através da orientação do Guru, vamos limpando a alma. E com a limpeza da alma, vamos indo rumo ao nosso objetivo. Vamos indo rumo ao foco, que é Deus. E gradativamente vamos trocando várias coisas da nossa vida. É um processo gradativo, progressivo. Ninguém ficará triste com isso, muito pelo contrário. Você terá muito mais felicidade em ir rumo ao absoluto do que ir rumo ao relativo. Hoje estamos no relativo, com o nosso clã, com o nosso mundinho material. Mas conforme você vai avançando, progredindo espiritualmente, limpando a alma, você ficará mais feliz indo rumo ao absoluto. Mas para ir rumo ao absoluto, vamos ter que deixar o que é desfavorável. A devoção. É extremamente importante deixar o que é desfavorável à devoção. E às vezes o convívio com quem convivemos, o trabalho que temos é desfavorável à devoção. Às vezes não, mas às vezes é. Se tudo que você faz hoje é desfavorável à devoção e você tem o foco, você quer o absoluto, pratique da forma correta e Krishna reciprocará com você, com todos. E você irá rumo ao absoluto, gradativamente, largando o que não é favorável. Como diz Siddhartha Maharaj, talvez largando o país. Quantos devotos já foram para a Índia servir diretamente o Guru? Isso é largar o país, isso é largar a família. Eu conheço devotos que largaram filho, mulher, e foram servir na Índia. Servir diretamente o Guru. Mas ele está indo rumo ao absoluto. Ele está deixando o relativo. Claro que para isso temos que limpar a alma. Para ficar feliz em fazer isso. Se for a renúncia falsa, nós ficaremos tristes. Não adianta você estar presente naquele local, fazendo aquilo sem estar feliz. O serviço correto a Deus trará felicidade da alma, não da mente. A mente sofrerá com austeridade, como na Índia, por exemplo. Você toma banho frio o ano inteiro, você pega uma temperatura no calor de quase 50 graus, e no frio, muito frio, sem ar-condicionado no frio, sem ar-condicionado no calor, somente um ventilador no calor. Mas é por uma boa causa. A austeridade para Krishna é uma boa causa. Não austeridade para você ter uma boa saúde, austeridade para isso ou para aquilo. Austeridade para Deus. Fazer ekada chama austeridade rumo a Deus. Seguir os jejuns nos dias sagrados, como Janmashtami, jejum total até meia-noite, é uma austeridade para Deus, para a elevação espiritual. O Gora Purnima, fazer jejum total até a lua aparecer, depois comer 100 grãos, também é uma austeridade para Deus. Isso sim, não austeridade
para o seu corpo ou para outra coisa. Alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pode fazer. Vamos terminar, já estamos terminando esse trecho da aula do capítulo 5 de Srila Siddhar Maharaj. Ciência de sociedade e consciência de Deus. A consciência de Deus é absoluta. Se a consciência de sociedade impede o desenvolvimento da consciência de Deus, a primeira deverá ser deixada para trás. Isso se confirma no Srimad Bhagavatam. Mesmo o mestre espiritual, o parente, o pai, o esposo ou o semideus que não puderem salvar-nos dos respectivos nascimentos e mortes, deverão ser abandonados de imediato. O que dizer das coisas ordinárias, quando até mesmo é possível que uma pessoa tenha que abandonar seu próprio guia espiritual, como no caso de Bali Maharaj, ou deixar seus familiares, como no caso de Vibhashana. No caso de Prahlada, ele teve que abandonar seu pai, e Bharata Maharaj, sua mãe. No caso de Katwanga Maharaj, ele deixou os semideuses. E no caso das Gyanapatinis, as esposas dos Brahmanas, elas abandonaram seus esposos em seu intento de chegar à personalidade absoluta. Só necessitamos das sociedades para que nos ajudem. Se nossa afinidade com a sociedade nos mantém deprimidos, devemos abandoná-la e seguir adiante. Existe a consideração absoluta e a consideração relativa. Quando essas se chocam, devemos abandonar a relativa e aceitar a absoluta. Se minha voz interna, minha consciência espiritual, decide que essa classe de companhia realmente não pode me ajudar, então me verei na dolorosa necessidade de abandoná-la e correr rumo ao meu destino, onde quer que minha consciência espiritual me guie. Qualquer outro caminho será hipocrisia, e meu progresso verdadeiro se verá impedido. Se somos sinceros em nosso intento, ninguém no mundo poderá nos enganar. Somente podemos enganar a nós mesmos. Devemos ser honestos conosco mesmos e com o Senhor Supremo. Precisamos ser sinceros. A sinceridade é a coisa mais importante que temos que ter. O que queremos, sinceramente. Então, como diz Srila Siddhar Maharaj aqui, nesse capítulo 5, se a pessoa está vivendo na sociedade, o relativo e o absoluto não estão em conflito, não há problema algum. Mas, a partir do momento que começou a haver um conflito entre o relativo e o absoluto, a sociedade e a devoção, os seus amigos e a devoção, a sua família e a devoção, o seu emprego e a devoção, você tem que largar o relativo e ficar com o absoluto. Se quiser ter um progresso espiritual, se o seu foco, a sua meta é o absoluto, Deus. E aí Srila Siddhar Maharaj deu o exemplo de Prahlada Maharaj. Prahlada Maharaj, ele abandonou seu pai, Hiranyakashipu, que era o demônio, o rei dos demônios. Foi falado também sobre Bali Maharaj. Bali Maharaj é neto de Prahlada Maharaj. Bali Maharaj tinha um guru demoníaco. E ele largou o guru. Ele não seguiu a orientação do guru. E ele recebeu a misericórdia de Vamanadeva, que colocou seu pé no peito dele.
Desculpa, na cabeça dele. Então tem vários casos nas escrituras que a pessoa teve que largar a família, o pai, enfim, o mestre espiritual, teve que largar para quê? Para evoluir espiritualmente. Mas se está no lado relativo e absoluto em harmonia, não há problema. Mas isso é quando começar o conflito. Enquanto não houver conflito, não temos que nos preocupar com nada. O conflito virá gradativamente. Então, você começará, por exemplo, vamos dar um exemplo, na parte dos regulamentos que temos que seguir. Temos 5 princípios a seguir, 5 regulamentos. Não matança de animais, não sexo ilícito, não jogos de azar, não intoxicação, não acumular dinheiro desnecessariamente. Só que cada um desses, existem vários patamares. Por exemplo, não matança de animais. Então é dito, não coma carne, não coma peixe, não coma ovo. Nenhum tipo de carne e não coma ovo. Mas a matança de animais também, conforme você vai progredindo no seu avanço espiritual, você vai percebendo, como diz Srila Chara Maharaj, que a formiga tem Paramatma dentro dela. Além dela ter a alma, claro, a alma está na forma de uma formiga, tem o Paramatma, tem Deus na forma de Paramatma dentro da formiga, dentro da barata, dentro do rato, dentro do mosquito. Enquanto estamos com nível espiritual baixo, não tão elevado, iremos matar o mosquito, matar a barata, matar a formiga. Tem alguns que ficam felizes ainda em fazer isso. É o nível de consciência. Conforme vai limpando a alma, a pessoa vai percebendo que Deus está em tudo. Você matar um mosquito, você não vai acabar com o mosquito do mundo. Você matar uma barata, você não vai acabar com a barata que existe na sua casa. Porque de noite as baratas andam nas casas, os ratos andam, depende da casa. Deixe comida na sua casa, você vai ver à noite, em cima da mesa, em algum lugar, dentro de pouco tempo, toda noite terá rato e barata na sua casa, se você deixar toda noite. O que adianta você matar uma barata? Você acabará com a barata do bairro, da tua casa? Não. Então, o nível de consciência é assim. Conforme você vai limpando a alma, você vai percebendo. Isso eu estou falando em termos de matança de animais. Quando entramos, quando somos ainda com a alma bem iludida por Maya, achamos que só não comer carne, peixe, ovo é o suficiente. Não, não é. Srila Chara Maharaj falou isso outro dia. Não devemos matar ninguém. Nem uma formiga. Ele deu o exemplo da formiga. Aí podemos ir, por exemplo, para intoxicação também. Então, quando entramos na missão, quando estamos ainda, ou entramos, ou mesmo pessoas que estão muito antigas, mas não praticam adequadamente, também não vão limpar a alma. Demora muito mais para limpar a alma. Então a pessoa acha que intoxicação é somente usar droga lícita e ilícita. Tomar álcool, usar cocaína, usar maconha, usar, enfim, qualquer tipo de LSD, qualquer droga ilícita ou álcool. Não. Conforme a pessoa vai evoluindo e limpando a alma, ela vai parar de tomar café também. Porque o café altera a nossa consciência. Ele altera, como é que, se você está com cafeína no corpo, você não vai conseguir se concentrar no santo nome. E aí a pessoa vai cada vez mais querendo não fazer nenhuma intoxicação, nem chá que tem cafeína. Da mesma forma o sexo, e da mesma forma os jogos de azar, a pessoa vai se limpando, ela não vai comprar nem uma rifa.
porque também é jogo. E aí acumular dinheiro desnecessariamente. Conforme a pessoa vai se limpando, ela vai deixar tudo na mão de Krishna, até chegar em Sharanagati. Ela não pensará no dia de amanhã, Krishna tomará conta de você. O Sharanagata, aquele que entrou em Sharanagati, ele não está preocupado com nada, nem o que ele vai comer amanhã, nem o que ele vai comer na janta, nem o mês que vem, nem o ano que vem, nem se ele vai ter dinheiro para comprar remédio quando ele estiver doente. Tudo é nível de evolução espiritual. Então, conforme vamos limpando a alma, vamos entrando em conflito com o que fazemos e vamos abandonando o relativo e entrando no absoluto. Como eu falei, vários exemplos. Você vai entrando no absoluto, você não vai tomar nada que vai alterar sua mente. Você não vai fazer nenhuma matança de animais. E o caso extremo disso é como o Shilacharya Maharaj falou outro dia, né? Um Sharanagata total, uma pessoa extremamente elevada em Sharanagati, mas não é falso, não é uma renúncia falsa, não é um Sahaja. É realmente um santo, uma pessoa que está em Sharanagati. Ele tinha larvas no seu braço, se alimentando do músculo e da pele dele, e ele não estava se importando com aquilo. Porque é o corpo e a mente dele, ele não se importa com a mente. Ele está totalmente focado na alma. Mesmo com as larvas comendo o braço dele, ele estava feliz, porque a alma está feliz. E aí ele estava tão feliz com esse estado dele de consciência da alma, que caiu uma larva no chão, e ele colocou ela de novo no braço dele, porque ela ia se alimentar como? Claro que nós estamos ano-luz disso daí. Estamos infinitamente longe disso. Mas com a prática correta, abandonando o relativo e focando no absoluto, vamos ter que fazer escolhas sempre na nossa vida. Então vamos largar o relativo, focar no absoluto conforme a alma vai sendo limpa. Até chegar em Sharanagati, até chegar em amor puro por Deus. Mas Maya vai nos testar, Maya vai colocar os obstáculos, Maya vai colocar o conflito. Então um amigo seu, quando você vai fazer uma prática devocional, você vai no templo, você vai no festival, o seu amigo vai lhe chamar, vai te oferecer o que você gosta. E aí temos que rejeitar o relativo e aceitar o absoluto. Mesmo que seja o casamento de seu pai, de seu pai novamente, casamento de seu irmão, aniversário de um, aniversário do outro, do seu amigo, do seu melhor amigo. Se for atrapalhar, entrar em conflito, o que quer dizer isso? O seu melhor amigo fará uma festa de aniversário no dia do programa, no horário do programa. Você vai em qual local? No programa ou na festa? Eu estou dando um exemplo, claro, de festa, pode ser qualquer coisa. Se você está focando no absoluto, você não vai na festa. Porque aí entra em conflito, esse é um momento de conflito entre o relativo e o absoluto, no mesmo dia, no mesmo horário. Temos que fazer a opção, e Krishna fala, largue o relativo e vá para o absoluto. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta. Esse capítulo 5 é muito importante do livro Shri Guru Sua Graça. Nós pulamos um áudio, mas amanhã leremos o áudio que eu pulei. Vocês me lembrem se eu esquecer. E vamos ver se alguém tem alguma pergunta agora. A Milita Didi fala o seguinte: qual horário da quebra do Ekadashi? Milita, a Janeve vai ver aí no site, está no site do Templo de São Paulo. Do lado esquerdo do site do Templo de São Paulo, se você entrar na página inicial, está o calendário
mais ou menos de 10 dias. E lá está que hoje é Ekadashi e que amanhã é o Duadashi e a quebra. Mas eu vou falar agora, já que você perguntou, eu vou falar, a Diana vai me passar e aí eu falarei para você. Ó, a Diana já me passou. É das 5h14 da manhã às 9h38. Então temos aí praticamente temos mais de 4 horas. 4 horas e 24 minutos para quebrar o Ekadashi. Não quebre nunca antes e procure não quebrar depois. Se não conseguir quebrar o jejum nesse período aqui, faça a opção por quebrar depois. Porque antes, nunca. Se você quebrar antes, é como você ter comido grão logo de manhã. Se alguém tiver alguma pergunta a mais, pode fazer. Hoje é Ekadashi, Rama Ekadashi. Vamos cantar 2 canções a mais, porque no dia de Ekadashi, Srila Govinda Maharaj deu essa orientação. A Mehrita Didi fez um comentário aqui, né? Ela fala o seguinte: o relativo não pode atrapalhar o absoluto. É justamente isso. Quando entrar em conflito, aí que você vai entrar no teste de Maya. Maya vai te testar dessa forma. Ela vai te colocar o relativo conflitando com o absoluto. E aí, se nós escolhermos o relativo, fomos reprovados no teste. Se nós escolhermos o absoluto, passamos no teste. E aí ela dará outro teste, e vai dar outro teste, e vai dar outro teste. Sempre conflitando o relativo com o absoluto. Se estamos fazendo a prática correta sob a guia de um guru fidedigno, vamos passar no teste, vamos escolher o absoluto. Vamos cantar então as 2 canções de Ekadashi. Está na página, se eu não me engano, 263. Antes disso tem a Mehrita Didi fala mais alguma coisa aqui. Seria errado detetizar a nossa casa antes do inseto entrar na casa ou borrifar SBP? Aí você está fazendo propaganda. Quanto você está ganhando para fazer a propaganda da SBP? Ou borrifar SBP na casa, nos cantos, antes dos insetos entrarem, visto que o veneno vai agir contra a vida dos insetos, sendo a prevenção da casa, mas a morte dos insetos. A Mehrita Didi, acontece o seguinte: não existe casa sem inseto. Não existe nenhum lugar que não tenha inseto. Se você detetizar sua casa antes dele entrar, mas ele já está lá dentro, faça a detetização na sua casa, você vai ver o número de insetos que vai encontrar. Não existe nenhum lugar sem inseto. Então, se você comprar qualquer produto, eu não vou fazer a propaganda da marca, porque eu não estou ganhando nada. Se essa marca fizer uma doação para o templo, eu falarei o nome todos os dias desse produto. Mas ele não dá R$1 para o templo, então eu não farei. Então, se você comprar um produto, um veneno, porque é veneno, e você colocar na sua casa, você acha que o canto não tem inseto, você irá matar insetos sim. Qual o conselho? Aí entrou o conflito, o relativo contra o absoluto. Você vai querer uma formiga na tua casa, uma barata, um mosquito, e não fazer a matança, não colaborar com a matança, ou você vai querer tua casa com menos insetos
e estar colaborando com a matança. Aí já entrou, olha só, Maia colocou uma questão, o relativo contra o absoluto. Silachar Maharaj, o guru fidedigno, o representante de Deus na Terra, ele falou, não mate nem uma formiga. O que você fará? O que eu farei? O que o devoto fará? Se você segue o guru rumo ao absoluto, você não irá colocar nenhum tipo de produto venenoso na sua casa. A exceção é como Silachar Maharaj falou. Perguntaram para ele numa aula se a Tulasi Devi, uma deidade, está com bicho, com pulgão, com qualquer coisa, se devemos matar o bicho que está comendo ela. Ele falou sim. E isso é uma exceção à regra, porque está comendo a deidade. É uma exceção. Mas, tirando a exceção, não devemos. Mas aí é o livre-arbítrio. Se você matar, você terá reação por isso. Quem quer a casa limpinha, sem nada, sem nenhum inseto, isso também é impossível, porque você colocará o veneno, depois de um tempo, o veneno irá perdendo o efeito. Ah, mas dura meio ano, dura um ano, a empresa garante que não vai encher de barata, não vai encher de inseto. Mas o inseto, quando tiver menos veneno, ele irá. E o inseto também pega resistência ao veneno. Você vê na agricultura, quando jogam pesticida, cada vez tem que pôr uma quantidade maior, porque o inseto fica resistente. Então, o que eu posso te falar, Amita Didi? Você tem que seguir Acharya Maharaj ou sua mente. Não só para você. Eu sei que você fez essa pergunta, mas a maioria, todos nós temos essa dúvida. Não é para você somente, é para todos isso. Vamos seguir o Guru ou vamos seguir nossa mente, que queremos a casa achando que não vai ter inseto, porque sempre vai ter. Espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta, Amrita. Antes disso, eu lembrei de algo. O templo aqui de São Paulo está aparecendo algumas formigas, inclusive no salão. E aí vamos fazer o quê? Matar as formigas? Srila Sridhar Maharaj fala, todo inseto que existe no templo faz parte da associação de Krishna. Vamos matar? Não, não vamos matar. O que vamos fazer? Quando cair um alimento no chão, o que traz o inseto? A comida. O que traz a formiga? O que traz a barata? O que traz o rato? Um roedor? A comida. Então, qual a conduta que temos que fazer? Limpar o chão, limpar a cozinha, não deixar alimentos para que prolifere, para que eles se procriem, para que eles venham para cá. Essa é a conduta correta. Não jogar inseticida, mandar detetizar o templo. E você pode fazer isso na sua casa também. Nunca deixe comida, louça para lavar de um dia para o outro, comida em cima da mesa, casca de pão, enfim. Se você deixar comida, virá alguém para comer. E esse alguém é um inseto, ou o roedor. Está na página, desculpa, eu falei errado. Página, 263. A primeira canção na 263. Tem um comentário aqui do Felipe, vamos ler. Desculpa, não é Felipe. Na verdade, eu vou chamar ele de Felipe, porque ele falou que ia trocar o nome do Facebook e ainda não trocou. Então, enquanto ele não colocar o nome espiritual dele no Facebook, eu vou chamar ele de Felipe quando ele estiver assistindo aqui a transmissão. Ele fala assim, em última análise, quanto mais próximo do absoluto, mais conectado com o todo,
com o todo fico? Sim, claro, Felipe. Aí ele fala o seguinte: o medo, a dúvida e incerteza se vão. Espera aí que eu vou. O medo, a dúvida e a incerteza se vão, mas para isso é necessário eliminar as variáveis da mente. É isso? Sim. Você praticando da forma correta, escolhendo, quando Maia lhe der o teste do relativo com o absoluto se conflitando, se você for rumo ao absoluto, você se elevará espiritualmente e cada vez mais forte você ficará, mas cada vez mais lhe colocará obstáculos maiores. Você fica forte e Maia coloca obstáculo maior. Você fica forte e Maia coloca obstáculo maior. E você começa a eliminar os inimigos que nós temos dentro de nós. As más qualidades, o arrancar, a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego, o apego. Você começará a ter apego pelo serviço e deixará gradativamente o apego por algo material. Isso é passado no teste. Isso é escolher o absoluto em vez do relativo. Escolher Deus em vez de escolher o clã, como diz Shila Siddhar Maharaj. Escolher a sociedade. Você vai escolher os devotos, a congregação, em vez de escolher a sociedade, o ambiente que você vive com amigos, com isso, com aquilo, se intoxicando, fazendo sexo ilícito, jogos de azar, matança de animais. Normalmente numa festa tem tudo isso. Normalmente numa balada que todo mundo vai, aí a garotada, tem tudo isso. Então, gradativamente você vai se aproximando do absoluto e retirando tudo que é de ruim dentro de você, dentro da sua mente. Tem uma outra ou dúvida ou comentário da Melita Didi. Vamos ver aqui. Ela fala o seguinte. Não é a Melita Didi, é a Anapurna, desculpa. A Anapurna fala o seguinte: eu trabalho com flores. Se eu cantar o Maha Mantra para elas, é bom? Não quero mais trabalhar com carne. Então, Namacharya Siddha, primeiro, é muito bom cantar, não só para as flores, mas para os átomos que estão na flor, porque dentro da flor existe um número infinito de átomos. Todas as almas se beneficiam com o canto do santo nome em voz alta. Por isso, Namacharya Siddha Sakura, ele falava, cante em voz alta, se possível. Também não devemos perturbar o ambiente, mas, se possível, vamos cantar em voz alta. Todos os ácaros, bactérias, fungos, flores, animais, plantas, tudo que está ao seu redor se beneficiará se você cantar uma Mahamantra em voz alta. Shila Siddhar Maharaj vai mais além. Se você, quanto mais potente, quanto mais você está elevado espiritualmente, quanto maior a elevação espiritual da pessoa, maior o campo que ela atingirá. A pessoa a alma nem precisará ouvir. Então você pega, por exemplo, um devoto puro, ele cantando Mahamantra Hare Krishna, ele pode, esse mantra pode atingir e beneficiar as almas, de repente, do planeta Terra, de repente dos outros planetas. Shila Siddhar Maharaj fala isso. Depende do nível de espiritualidade da pessoa, de evolução espiritual. Quanto mais a alma estiver limpa,
quanto mais ele estiver entregue à missão, a Deus, maior o campo que ele pode atingir de benefício para os outros, cantando Santo Nome em voz alta. Então, sim, não trabalhe com carne. Foi feita essa pergunta para Srilacharya Maharaj outro dia, há um tempo atrás, creio que 1 ou 2 meses. A pessoa estava fazendo, ela perdeu o emprego na pandemia, e aí uma devota, e ela foi trabalhar de babá. E trabalhando de babá, ela tinha que cozinhar para a criança com carne. E ela perguntou para Srilacharya Maharaj, e ele falou: que posso falar? Tente arrumar um emprego que não mexa com carne, mas enquanto isso você tem que sobreviver, mas tente de toda forma mudar de emprego, tente de toda forma não cozinhar carne para o outro, não fazer isso, porque isso prejudicará a sua vida espiritual. Então, se você puder trabalhar com outra coisa que não seja carne, mesmo que você vai ganhar menos, vale a pena, o que vale mais, o dinheiro ou a vida espiritual? Desde que você consiga sobreviver sem trabalhar com carne, procure algo que não tenha carne no meio, não tenha matança de animais, não colabore para a matança de animais. Alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver, pode fazer. Já são 21h40 aqui no Brasil. A Annapurna está na Noruega. Lá é muito mais... Lá, na verdade, é de madrugada agora. Mas, se não, vamos encerrar a transmissão. Guarde a pergunta para amanhã. E amanhã responderemos. Amanhã, então, como eu falei, eu pulei uma parte da leitura. Amanhã retomaremos naquela parte. E depois avançaremos novamente. Uma boa noite a todos. Honrem Prachada para não cometer karma ruim de matar plantas, animais, insetos, bactérias, fungo e tudo. Minhas reverências totais a todos. Dandavati Pranam. Até amanhã às 19 horas. E amanhã que é Brekada, China, horário correto.